parece Freeport, ou não sei o que, esteve 4 anos parado, não sei onde. Quer dizer, publicava-se, não se tinha que dizer em que estado estava. A investigação. Pronto, num semestre, noutro semestre, não sei porque é que a lei não obriga a isto. Porque a público passaria a ter uma noção muito mais segura e muito mais crítica do que está a acontecer. Depois, como não se criminaliza o enriquecimento ilícito, um corrupto faz uma vida excelente, porque enquanto está a ser averiguado ou não averiguado, ele está a gozar os benefícios de ter sido corrompido. E depois dali, como também não se pode perguntar onde é que você foi buscar o dinheiro, ele vive uma vida descansada. Quer dizer, em Portugal, ser corrupto, se a pessoa tiver capacidade para tanto, é realmente o melhor estatuto que se pode ter. Pessoas que, enfim, viveriam com alguma modéstia, passam a viver, nós sabemos de alguns, porque infelizmente ou felizmente isto é uma cidade pequena, nós sabemos dos que chegaram aqui a Lisboa, que vieram de vários sítios do país, com uma mala de cartão, como eu costumo dizer, e são multimilionários hoje. Exibem e sabe-se como é que vivem, não sabe só como é que chegaram àquele teor de vida. E o Estado, e a mim aflige muito isto, porque nós, num tempo de sociedade em empobrecimento acelerado, a moralização da sociedade é um imperativo. E eu fico surpreendido, o Presidente da República não lhe ouço nada. Ao chefe do governo não ouço coisíssima nenhuma. Quer dizer, está tudo impávido e sereno, ver a imoralidade agraçar por toda a parte, são verdadeiros saques sobre a sociedade portuguesa e não acontece nada a ninguém. Dr. Paulo Moraes, quando fala dessa alteração de posição no ranking dos países mais corruptos da União Europeia e a circunstância de estarmos agora numa posição muito mais ilícita do que estávamos há 10 anos atrás, isso decorre fundamentalmente de quê? O senhor há bocado deu um exemplo de um terreno. Estamos a falar de quê? De terrenos, de câmaras municipais? O que é que justifica esta alteração de posições? Eu julgo que há duas áreas, fundamentalmente. Uma tem a ver com as câmaras municipais e com os negócios no urbanismo que levaram uma bolha imobiliária gigantesca que existe neste momento em Portugal e que decorre com os negócios do urbanismo. Mas isso já foi há muitos anos, porque nos últimos anos as câmaras municipais não têm construído coisa nenhuma. Pois, mas o problema é que a bolha imobiliária construiu-se da seguinte forma. Ao longo dos últimos 25 anos, os crimes urbanísticos são sempre, digamos, 90 e tal % de dois tipos. O licenciamento de obras que não cumpram os instrumentos de planeamento, o que acontece muitas vezes, ou então, o que é mais grave, alterações ao planeamento em função de favorecer determinados favores, normalmente a quem domina a estrutura partidária. Então o que é que aconteceu nos últimos 20 anos? Sistematicamente, promotores imobiliários com influência política compraram terrenos agrícolas e conseguiram, através de despachos das câmaras, valorizá-los na ordem de 10, 11 vezes. Estamos a falar de margens de rentabilidade da ordem dos 900 mil %. Portanto, compram um terreno agrícola por 100, que passa a valer 1000 no momento em que a urbanizavam. E depois o que é grave, e isso responde à sua questão, é que quando os promotores imobiliários promovem a construção, vendem casas que ficam muito mais caras do que deveriam efetivamente ficar. E, de facto, as casas em Portugal têm custado, agora já não, mas têm custado nas últimas décadas, assim, 30%, 40% acima do seu real valor. Portanto, isso é quando constroem casas. O senhor situa esse processo em que momento da nossa vida pública? Há 10 anos? Sim. Isto vem de há 25 anos até há 3, 4 anos atrás. Sim. Mas atenção, que mesmo no momento em que não se constrói, as margens para os promotores mantêm-se. Porquê? Porque muitos desses terrenos são valorizados na medida em que os promotores sabiam, conluiados naturalmente com o poder central, habitualmente, que ali ia haver um investimento público. Então há muito terreno que foi hipervalorizado, não para se construir lá uma casa, mas para que o preço de expropriação já não fosse o preço do terreno agrícola, mas o preço do terreno urbano. Ou seja, muita gente, pouca gente aliás, mas muito mais gente, melhor dito, andou a comprar terrenos e a valorizá-los nas câmaras para que depois o Estado viesse e os expropriasse. Há secutes em que metade do preço da secute é o preço dos terrenos que tinham sido artificialmente inflacionados. Mas atenção que ainda há pior, muito pior, que é quando o terreno é comprado agrícola, é valorizado, e aqui há um funcionamento de tríade, de facto e de máfia entre promotor imobiliário, presidente da Câmara ou autarca e banqueiro, e o que aconteceu em muitos casos é que o terreno era comprado, terreno rural,
era transformado em terreno urbanizável, fazia-se ali um projeto que nunca se vinha a construir e ia só ao banco pedir um empréstimo que valia 40 ou 50 vezes mais o preço inicial do terreno. E o que aconteceu? O que é que ficou lá como garantia? O preço inicial do terreno. Isto no BPN foi uma prática reiterada, mas não só no BPN, também noutra banca. Então o que acontece é que nós hoje temos uma bolha imobiliária escondida em alguns bancos, o BPN é o exemplo maior disso, de facto, em que terrenos agrícolas, onde estão apenas umas couves, financiaram projetos imobiliários gigantescos. E o que é grave é que, por causa de todo este tráfico de solos, hoje, em 2012, andam o Estado português a pedir, dentro dos 78 mil milhões que vem da Troika, 12 mil milhões são para recapitalizar a banca, para tapar uma bolha imobiliária que foi construída assim, com a conivência de banqueiros, autarcas e promotores imobiliários. Doutor Medina, como é que não se faz nada, nem se fez, nem se viu isto? E eu suponho que a impunidade, quase assegurada impunidade, eu não sei quem é que pudesse cair nesta rede e que fosse investigado capazmente. Então, qualquer político, qualquer pessoa assim com um nome mais graúdo na sociedade, passa por estas malhas todas. Eu pergunto, isto não é um estímulo à corrupção? A certeza de que nada acontecerá. Depois de sair, porque o enriquecimento ilícito não existe. Antes de sair, porque isto anda para ali, pela PGR, Escola Politécnica, não sei bem para onde é que aquilo anda, sem ninguém dar pelo estado em que o próprio processo está. Quer dizer, as pessoas que infelizmente são em muitas circunstâncias, através da comunicação social, bastante visadas, quer dizer, é a única punição e porventura injustamente para muita gente. Não há nada mais. Paga o justo pelo pecador, muitas vezes. Em alguns casos, admito que sim, noutros casos com certeza que não. Mas quer dizer, é a única hipótese de se sofrer uma punição, é a punição da opinião pública. Porque a punição da justiça, a punição legal, não funciona, nem funcionará. Todos os casos, quando aí aparecem, vocês noticiam essas coisas, eu digo, bem, é mais um para ficar por ali pela Escola Politécnica e arrastar-se. Quando o doutor Medina Carreira fala na Escola Politécnica, para quem não vive em Lisboa, está a referir-se à Procuradoria-Geral da República. Eu nem sei se o papel está lá. Não sei se o papel está lá ou está na Alexandre Herculano. Mas, pronto, para mim é a sede, é ali a cabeça que dirige estas coisas. E pronto, aquilo que nós vemos e aquilo que nós sentimos, parece que aquela gente não sente nem vê. O Dr. Paulo Moraes ficou surpreendido pelo facto do processo Freeport não ter dado em nada? Ao fim surpreendido? Não. Estou a perguntar. O Sr. Paulo Moraes não é distraído. Infelizmente nada me surpreende, mas há algo que me surpreende, que é um certo silêncio aterrador na própria opinião pública. E se posso voltar à questão das PPPs, sim, as questões das parcerias público-privadas são claramente um caso de corrupção. E passo a explicar. A primeira de todas, na altura nem se chamava parceria público-privada, chamava-se Project Finance, é Ponte Vasco da Gama. Era mais fino. Isto que eu vou dizer agora é algo que li em relatórios do Tribunal de Contas, portanto não é informação secreta, bem em relatórios do Tribunal de Contas. Pois, a Ponte Vasco da Gama começa como sendo um grande embuste, porque à época, se recordarão, vendeu-se aquilo à opinião pública como sendo algo que tinha que se construir, o Estado não tinha dinheiro, então os privados vinham ajudar a construir a Ponte Vasco da Gama. Pois os privados, à época, dos 900 milhões de euros que custava a ponte, na época, entraram com pouco mais de 20%. Quantos? 20%, 23%, 24%. Tudo o resto foram dinheiros públicos ou garantidos pelo Estado português. Ou seja, fez-se a Ponte Vasco da Gama com, dito de outra maneira, os empresários que investiram na Ponte Vasco da Gama conseguiram com 20 e tal % do valor da Ponte Vasco da Gama o seguinte: ficar com as receitas da Ponte Vasco da Gama, com as receitas da Ponte 25 de Abril e, além disso, terem um monopólio das travessias rodoviárias do Tejo por toda uma geração. Porque neste momento, se alguém quiser fazer ali uma ponte, terá que pagar royalties a esse grupo. Bom, mas isto foi o começo, catastrófico. Mas depois já houve 9 acordos de reequilíbrio financeiro, em que invariavelmente, desde o início da construção da ponte, os acordos de reequilíbrio financeiro são transposições de recursos do Estado para os privados. Há um ano em que acontece esta coisa mirambulante, que é, há um aumento da taxa de referência do Banco Europeu de Investimentos e o Estado português dá à Luz ao Ponte 42 milhões de euros. Passados uns meses, a taxa de referência desceu e para quem foi o benefício? Também para a Luz ao Ponte. Agora, isto está nos relatórios do Tribunal de Contas sobre a matéria.
O Tribunal de Contas tem representantes no Ministério Público na sua Constituição e o que acontece nada. E depois o que é mais estranho é que a sociedade não se interroga por que motivo os ministros das obras públicas dos sucessivos governos trabalham todos hoje em parcerias público-privadas. Ferreira do Amaral, ministro das Obras Públicas de Cavaco Silva, está na própria Lusoponte. Jorge Coelho, ministro das Obras Públicas de António Guterres, está na Mota-Engil, como presidente executivo, que é a maior detentora de parcerias público-privadas. Valente Oliveira, ministro das Obras Públicas de Durão Barroso, está também na Mota-Engil. Ou seja, toda a gente, ou quase toda a gente, com responsabilidade nas obras públicas do Estado, depois acaba por ir para estas empresas que são as detentoras das parcerias público-privadas. O senhor está a lançar uma suspeição sobre esses nomes que acaba de referir? Não, não é suspeição. Não é suspeição, é uma afirmação. Eu estou a dizer que esses senhores estiverem em organismos do Estado a conceber e a alimentar negócios de que depois mais tarde vieram ser beneficiários. Mas a conclusão é que chega dessa ilação que faz. O que o senhor está a dizer é que antigos ministros de governos de Cavaco Silva e de governos socialistas deixaram de ser ministros das obras públicas para passarem a estar à frente de importantes empresas de obras públicas, Exatamente. Como a Lusoponte, como a Mota-Engil e outras. E qual é a conclusão que o senhor retira daí? Retiro que isso é uma atitude que não é séria. E eles é que têm que explicar à opinião pública porque é que lá estão. Não sou eu. Quem tem que estar sob escrutínio é quem exerce cargos públicos. Quem exerce cargos públicos é que tem que explicar à opinião pública os seus comportamentos. Quem tutela... Mas o senhor acha que o facto destas pessoas estarem nessas empresas não é inocente? Não, é porque levam a saber, não é? Não, Temos que perceber, não é? Não é que levam a saber, com certeza. São atitudes que não são sérias, claramente, eu digo isto sem qualquer ambiguidade, e que essas personagens teriam que explicar à opinião pública por que razão isso acontece. Porque alguém admitiria que um chefe de compras de uma grande empresa fizesse um mau negócio para depois passar para chefe de vendas do seu maior fornecedor? Isto era inconcebível. Deontologicamente não é admissível. Então como é que nós explicamos que os ministros das obras públicas, e quem diz ministros das obras públicas diz presidentes das estradas de Portugal, secretários de Estado das obras públicas, trabalham hoje todos para as parcerias público-privadas. E se nos documentos há este benefício que lesa permanentemente o Estado, então porquê é que o Ministério Público não atua? E não é só isso. Mas que provas é que temos, Dr. Paulo Moraes, de que a circunstância destas pessoas estarem à frente destas empresas faz supor que exista matéria criminal? Bom, a gente não pode dizer que é matéria. São estranhas coincidências. Não estou lá eu, não está o Paulo Moraes, não está lá você. Bom, estão pessoas que andavam no circuito destas negociatas, estão lá. Pronto. A opinião pública tira as suas conclusões. Não, mas dê-me licença só para concluir. Quem chegou à conclusão que estes senhores prejudicaram o Estado português, desse prejuízo ao Estado português. Isto é o objetivo. Mas há uma reflexão que pode adicionar-se a tudo isto que estamos a dizer. Porquê que Portugal está, sobretudo aqui esta zona de Lisboa e do Norte Atlântico, porquê que está cheio de redes de autoestradas? Quer dizer, porquê que esta gente promoveu tanta autoestrada? Esta gente, os governos? Os governos que andaram por lá, não sei quais foram. Quer dizer, isto tudo é muito estranho. Eu agora tenho que ir à Polícia Judiciária na sexta-feira porque me notificaram para lá e falar sobre o assunto. Falar sobre quê? Sobre este assunto. Eu não sei coisa nenhuma mais do que você ou que o Paulo Moraes... Então porquê é que o Dr. Medina foi chamado pela Polícia Judiciária? Eu não sei. Alguém indicou o meu nome. Eu vou lá. Bom, mas o que é que sabe? Eu não sei nada. Eu sei é que os senhores tomaram conta do governo, encomendaram autoestradas absolutamente dispensáveis, que custaram rios de dinheiro, que nós tivemos que ir ao estrangeiro buscar dinheiro para fazer aquilo. Uma parte da dívida externa foi afeta exatamente a isto. Que hoje não tem nenhuma utilidade, porque o país está de cócoras, na pobreza, não há dinheiro para a gasolina, não há dinheiro para as portagens. Quer dizer, porquê que isto passou pela cabeça das pessoas? Estavam loucas? Ou estavam ébrias? Não, isto por dizer que há uma coincidência entre encomendar montes de autoestradas inúteis e os que encomendaram. Que estiveram nos governos. Aquilo não foi não foi o contínuo que encomendou estas autoestradas. Porquê é que esta gente encomendou tanta autoestrada?
Bem, durante muito tempo ouvimos como justificação a necessidade de se modernizar o país, aproximar o litoral do interior, corrigir assimetrias, criar condições para investimento público e criação de emprego. Foram os argumentos que ouvimos durante muito tempo, não é? Todos nós os ouvimos. Mas essa gente tem habilidade para nos enganar, pensam eles. Pois, mas, por exemplo, 3 autoestradas para o Porto. Agora há um que vai ser interrompido, não sei. O que justifica 3 autoestradas à distância de 8 ou 10 km mais ou menos? Isto não é o saque sobre o dinheiro público? Hoje em dia é consensual que efetivamente se construíram estradas que não são mais necessárias, até porque não há tráfego automóvel que as sustentem e que as viabilizem. Não são mais do que pretextos para alguém enriquecer. É que a existência